Galera, muito boa noite. Então, para quem vai assistir a gravação, não sabe, mas a apresentação do Emanuel aconteceu já, tá? Grato aí pelas palavras. Vamos falar hoje do cuidado aí, né, com filhotes. Cuidado também, mas vamos falar algumas coisas que vocês não encontram com tanta facilidade. Acredito que esse seja um dos objetivos do Abrindo o Bico, né? Então, hoje realmente a gente abre um pouco mais o conteúdo e mostra para vocês alguns detalhes aí e desafios também dentro da maternidade, né? Eu, ano passado, fiz a parte, assim, né, de um manejo artificial muito intenso, praticamente 90% das aves nascidas no sítio ano passado, foram em manejo artificial. Então, tivemos muitas experiências, eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui hoje também isso. E antes de mais nada dizer o seguinte, situações, eu quero muito, vocês que estão buscando novos conhecimentos em um outro âmbito, né? Não é só aquele âmbito de ser bonito, de ser algo maravilhoso. Então, eu peço para vocês terem cautela na interpretação. Então, quando eu falar essa situação acontece, não significa que ela acontece todos os dias e você que tem um filhotinho, né, ou aquele casalzinho com ovos, necessariamente vai passar por isso, tá? São situações que podem acontecer sim, mas que a incidência é baixíssima, tá? Mas existe e o meu objetivo aqui é mostrar para vocês isso, tá? E deixar vocês mais por dentro desse assunto também, certo? Vamos lá. Eu tenho apresentação. Vou abrir aqui para vocês uma apresentação. Cadê? Tá aqui. Vidas em Pena. Assim que estiver tudo certinho, Manuel, você confirma para mim, por favor? Vocês estão vendo aí o primeiro slide? Apareceu para a gente já. Beleza. Assim que aparecer o segundo, você confirma para mim, só para ver se está passando. Tá passando? Apareceu. Top. Tá passando. Show de bola. Bom, então, desvendando a fragilidade dos filhotes, né? Quando a gente fala de maternidade de qualquer animal, de qualquer ser, é com certeza um dos momentos que exigem mais delicadeza, né? Porque realmente são filhotes que dependem, alguns, né, a maioria aí, dependem de cuidados especiais aí no início, né? Detalhes, algumas espécies vão precisar de mais, outras menos, né? Quando a gente, para ficar mais claro para você, a gente fala, por exemplo, de um filhote de cacatua, que vai demorar, sei lá, 2, 3 meses para concluir o seu ciclo e ficar independente. Parece que deu uma travada lá no Juninho. Eu acho que o Júnior travou. E outras... Oi? Ui, Bora, deu uma travada aí, bora. Deu uma oscilada, mas voltou. Voltou? Beleza. Então, são detalhes, comparando uma cacatua a uma galinha, por exemplo, que nascem com uma dificuldade. Galinha, o pintinho, entre 2 e 3 meses, até o desmame dela. Então, essa fragilidade vai variar também conforme espécies, tá? E eu quero realmente que vocês entendam que existe um mundo além do ringneck. É isso que eu quero mostrar aqui também. Beleza? Então, os temas que a gente combinou de apresentar aqui hoje para vocês, infertilidade, né? As causas principais, vamos falar sobre ovo branco, vamos falar sobre alguns mitos aí também. Vamos falar de mortalidade de filhotes, porque filhote
ele nasce. Se ele nasce, ele ganha vida. E se ele ganha vida, ele também morre. E ele pode morrer no início. E vamos falar bastante sobre isso. E também vou falar de cuidados com filhotes para vocês. Além disso, no final vai ter um bônus. E algo que eu não combinei com a equipe, que eles não sabem, que isso eu não mostrei também, até porque eu decidi isso agora no final, é que vocês vão ganhar um presente também. Então, fica aqui até o final, tá? Prometo que não vai ser uma apresentação chata e muito menos longa. Porque às 9 horas eu tenho que buscar meu filho também, certo? Para quem está assistindo a gravação, agora são 8h13, tá bom? Então, bora. Começamos como? Ovo branco, mas por quê? Né? Por que ovo branco? Por que aquele ovo infértil? Os principais responsáveis de ovo branco, eu sei quem são e eu quero te mostrar. A gente fala de ovo branco, ponto aqui mais claro é infertilidade, tá? Ovo infértil. Se o ovo tivesse cheio, seria um ovo fértil. Então, ovo fértil, cheio, ovo infértil, branco. Vocês já devem estar carecas de saber isso, né? Menos o Sala e a Camila. Então, desconhecimentos aí, tem 3 tópicos principais quando a gente fala de infertilidade, o porquê que dá ovo branco, tá? O primeiro de todos é o desconhecimento. Exatamente, a falta de conhecer algo. Algo como, por exemplo, uma ovoscopia, que você já deve ter me escutado dizer que a gente faz ovoscopia a partir de 5 dias, 7 dias. Beleza, mas se esse ovinho for posto e ficar 7 dias sem incubação, ou seja, sem estímulo para o desenvolvimento do embrião, você não vai ver. E não necessariamente esse ovo vai estar infértil. Aí você fala assim, isso eu já presenciei algumas vezes. O ovo estava branco, eu descartei. Beleza. Aí eu falo assim, mas como ele estava branco? Não, ele ficou 7 dias, né, e tal. Aí não apareceu nada. Falei, mas ele ficou 7 dias onde? Bom, ele ficou na rolagem. Ele ficou num potinho com mistura de sementes. É claro que não vai, né? Não vai estar fértil, porque não teve estímulo. Só se a temperatura fosse realmente muito propícia daquele ambiente, tá? Então, no caso de uma ovoscopia, que não é bem feita, no caso de uma incubação um pouco diferente, por exemplo, a fêmea faz o próprio manejo de ovos dela, sem você saber, aquele primeiro ovinho já passou 7 dias que ele foi posto, mas não necessariamente ele estava sendo incubado. Também pode acontecer. E claro, tem vários fatores nesses desconhecimentos. Um deles é a falta de humildade. É falta de você reconhecer que você não sabe. Ou você acreditar, você achar que você sabe e não falar assim, eu preciso só dar mais uma olhada num conteúdo, eu preciso só estudar um pouquinho mais para executar. E já mete a mão e deixa de lado a necessidade de perceber que você está cuidando de uma vida, né? Que pode ainda não ter começado, mas que começaria se você tivesse o conhecimento necessário, certo? Esses desconhecimentos é a base para a maioria dos criadores. Ele vai começar sem saber muita coisa, normal. Agora, o que faz dele alguém que vai evoluir é justamente saber que ele nunca vai saber de tudo. Eu, por exemplo, eu tenho estudado muito, agora por último, e literatura aí de fora e tal, para realmente uma base ainda melhor. Tanto que o que vocês estão vendo hoje já não é somente a experiência prática, tá? Tem algumas coisas aqui que eu vou passar para vocês, que é realmente já um conteúdo novo, algo que eu, sei lá, tá tão fresco que não tem um mês esse conteúdo. Beleza? Bom, falei de conhecimentos. Esse é o primeiro nível. Tá vendo que eles estão empilhadinhos, né? As 3 estrelinhas aí estão empilhadas? Pois é. Todo mundo vai percorrer, que esteja disposto a resolver o problema de infertilidade, vai percorrer esses 3 níveis. Por quê? Primeiro, você vai perder filhote à beça se você não tiver o conhecimento.
Vai dar ovo branco? Vai também. Mas o ovo não tá, ele poderia estar cheio, ele poderia estar fértil, só que pelo seu desconhecimento, pela sua ansiedade, pelo seu ego, enfim, você tem um ovo que poderia ter um filhotinho ali. No segundo nível, a gente fala de nutrição. Como assim? Bom, a nutrição é muito importante. Vocês já sabem bastante sobre isso também, mas, por exemplo, dentro do período de reprodução da ave, se você não prepara essa ave, as chances de você ter, entre aqueles ovinhos que podem estar férteis, um ovinho branco, 2 ovinhos brancos, é maior pela falta de nutrição. Ah, mas aí eu dou aquela ração boa e resolve. Aí é que tá. Esses dois, né, o desconhecimento e a nutrição, eles caminham próximos. Não vou falar que juntos não, mas próximos. Por quê? Você fala assim, deu ovinho branco porque eu só estava dando mistura de sementes, né? Deu 2, 3 ovinhos férteis e 2 brancos. Então, na próxima postura dela, eu já coloco uma ração top que melhora. Bom, o que eu posso dizer para vocês aqui, se você mexe dentro do período reprodutivo, nesse quesito de nutrição, a chance de você ter mais ovos brancos é maior do que menor. Então, você não consegue apagar o fogo ali no meio da temporada, certo? O desconhecimento que você tem, a nutrição, não é a melhor ração, e sim quando e como fazer quando você precisar oferecer para a ave, né? Eu explico bastante para vocês aquele mecanismo que, se você vai alterar a alimentação da ave dentro do período reprodutivo, a ave já está ali, os hormônios tudo alinhadinho e tal para produzir os ovinhos, para dar os filhotinhos e tal. A partir do momento que você coloca uma alimentação diferente, imagina só o que o corpo dessa ave vai ter que fazer. Ela está recebendo um alimento estranho. A adaptação da microbiota, a adaptação de toda a digestão desse alimento vai precisar acontecer, vai ser forçado a acontecer. E o que vai acontecer em decorrência de aquele equilíbrio, né, para a reprodução da ave, ele passa a ficar em segundo plano, porque ela precisa, antes de reproduzir, sobreviver. E para ela sobreviver a essa alimentação diferente, ela tem que parar um pouquinho a reprodução, e aí pode entrar no período de muda, pode ser que ela continue botando, mas os hormônios ali tenham alterado e cause sim uma infertilidade, enfim. São detalhes que a própria podem acarretar em baixa de imunidade dessa ave e vir até a óbito. Então você já pode perder matriz assim, querendo tirar aqueles, aumentar, né, encher aqueles 2 ovinhos que estavam brancos. Numa situação dessa, você acaba perdendo um dos pais dessas aves, tá? Desses filhotinhos. Doenças e contaminações. É muito raro, mas pode acontecer. Doenças que causam infertilidade, tá? Essas são, eu até brinco porque a maioria está aqui, ó. A maioria está aqui embaixo, está no desconhecimento. E o dia que você chegar e falar assim, eu tive um problema de uma clamídia, por exemplo, aí eu sei que você já evoluiu. Você não está pensando somente nos 2 primeiros níveis. Isso aqui eu que classifiquei, tá? Não está em livro, está em nada não. É a forma que eu entendo que é importante deixar claro para vocês. Esclarecer, ficar mais didático assim. Enfim, eu digo que quando a gente chega num nível onde você só encontra um problema relacionado à doença, né? Tá tendo ovo branco porque tem uma contaminação, é porque você já chegou num patamar onde o seu conteúdo já está muito bem alinhado, a nutrição, você já sabe o manejo alimentar das aves, já está sensacional, e não tem por que mexer. Então, você já está no nível mais avançado aí, e aí você vai cuidar de doença, de contaminação, enfim, tá? Aí já é um detalhe, já são detalhes, na verdade, não são ajustes maiores, beleza? Nessa carreira sua aí como criador. Bom,
Sobre infertilidade, né? Ovo branco e tal, são os principais pontos que eu consigo passar para vocês hoje. E eu sei que tem muita coisa que vocês querem saber. Daqui a pouco, no final, a gente abre para tirar algumas dúvidas, mas eu tenho que falar também sobre mortalidade de filhotes, porque eu abri essa apresentação dizendo que os filhotes podem sim morrer. Não é normal, pelo contrário, se você tem tudo muito bem alinhado, se você tem conhecimento, para tratar de filhote, independente do nível da idade dele, enfim, dificilmente você vai ter uma perda, tá? Mas pode acontecer e são esses os detalhes que eu preciso passar para vocês. Então, vou começar. Separei quatro fases de vida, né? Primeiro é o quê? Filhote preso no ovo. Eu coloquei aqui para vocês, isso aqui é no iniciozinho ali, o filhote ainda está nascendo, né, e tal. Ele sinalizou, ou ele já está no período de nascimento, na fase do nascimento, e ele, por algum motivo, ficou preso no ovo. E aí, o primeiro problema, se você não mexe, ele vai morrer. Se você mexer e não souber, ele provavelmente vai morrer também. É difícil salvar? É treinável, tá? Eu digo para vocês, esses 2 filhotinhos foram salvos. Aqui tem um filhotinho, né? Mais evidente. Aqui tem outro, tá? Aqui, por exemplo, é uma membrana, tá vendo? E essa membrana aqui é ela que você tem que saber remover com muita cautela para conseguir ter um salvamento de sucesso aí com o filhote, tá? Qual que é a principal causa de mortalidade, né? Desse filhotinho no ovo? A principal causa é a desidratação. É a falta de umidade da UTA, da chocadeira aqui no caso, né? Mas digo para vocês, vamos falar de individualidades. Esses filhotes tinham irmãos que nasceram naturalmente, né? Normalmente, dentro da chocadeira. Esses 2 não conseguiam nascer. Assim como eu vi dentro de um ninho, filhotes que nasceram normais e filhotes que o ovo estava trincado, né, estava bicado já para ele nascer e não conseguiu sair. E aí eu tive que intervir e auxiliar. Então significa o quê? Cada ovinho pode ter uma particularidade que requer uma umidade maior ou menor. O que você vai fazer com seus 50 casais? Vai ter 10, 15 chocadeiras para regular? Seria lindo, mas eu sei que não é a realidade de muitos. Então, o que você vai fazer? Vai encontrar um meio termo que vai resolver. Um meio termo de umidade aí, tá? Nem muito alta, nem muito baixa, mas o suficiente para manter ali. E caso tenha um filhote preso no ovo, você vai ter que intervir. A responsabilidade é sua. Conhecimento também. Conhecimento que você adquirir para salvar um filhotinho desse, tá? Bom, primeira semana de vida, né? Quando a gente fala primeira semana de vida, filhote pode morrer? Pode também, né? Tá vivo pode morrer, gente. Mas e aí, vai morrer por isso? Não necessariamente. Se você na primeira semana de vida sabe fazer tudo direitinho, dificilmente vai acontecer, tá? Aí entram detalhes, deixa eu só ver uma coisa aqui. Entram detalhes, que é o seguinte, eu tô com meu filho passando mal, por isso que eu precisei responder, tá? Entram detalhes aqui que é o seguinte, esse filhote, por exemplo, nesse período, tinham mais 50 filhotinhos passando pelo mesmo período, pela mesma fase. E esse filhotinho aí não se desenvolvia. Perceba aqui, eu vou dar um zoom aqui também para vocês, que é o seguinte. Olha só como ele está caneludo, né? A gente brinca. A pelinha dele aqui, né? Você percebe que está mais fina do que o normal, não está aquele filhote brilhoso. Então, esses detalhes, assim, na observação dos demais, você vê que estava um filhote atrasado, apesar de ter a mesma idade que os outros. E aí? Bom, e aí que esse filhote precisava de uma atenção maior.
Que atenção era essa? Bom, talvez ele tinha algum problema de absorção, né? Ele precisava comer mais, por exemplo, né? Ou ter alguma alimentação diferente de absorção, enfim. Esse é um filhote que, infelizmente, eu não consegui salvar. Um filhote. Tinha outros 50 que foram salvos. Entendeu? Então, é uma incidência tão baixa que eu não posso te falar nem que significa 2%, porque de todos os filhotes, que foram mais de 300 filhotes que eu cuidei desse tamanho, eu só vi esse passar por esse problema. Então, a gente está falando que pode acontecer? Pode, mas olha a incidência, né? Agora, se você souber resolver, muito melhor, certo? Terceira fase, 15 dias de vida. Aqui também entra o seu desconhecimento. Por quê? Bom, porque se você não sabe cuidar de um filhote de 15 dias de vida, principalmente aqueles filhotes que saem do ninho para serem alimentados a partir dessa fase, é o momento que vai dar ruim. Como? Bom, uma falsa via, né? Aquele filhote que não está tão adaptado, ele estava sendo alimentado pelos pais, do nada você vai começar um manejo diferente com ele. Enfim, isso tudo pode ocasionar algum problema para esse filhote, inclusive ele vir morrer, né? Contaminação, por exemplo, com a agulha que você vai colher material para fazer uma mensagem, pode perder um pezinho, enfim, tá? São vários os fatores, mas que é só estudar, é só você se dedicar no conteúdo e bora. A última fase é o quê? Desmame. Pergunta a vocês, eu não vou conseguir ver, eu não preciso que vocês abram o microfone, mas responda aí para vocês mesmo. Esse filhote, ele já pode comer ou não? Ele já come sozinho ou não? Sabe qual vai ser a resposta? Depende. Sabe por que que depende? Porque quando a gente fala de desmame, um filhote que ainda nem está coberto de penas pode começar a comer, e um filhote que está coberto de penas, assim como aquele ali, não necessariamente vai começar a comer agora, ele pode demorar mais 10 dias. E aí você fala assim, não, com 40 dias começa o desmame. Eu vou deixar ele em desmame. E você não dá um suporte necessário para esse filhote, pode ser que esse filhote comece a ficar desnutrido e logo em seguida ele morrer por falta de nutriente. Já pensou? Em decorrência, né, a falta de nutriente. Então são N motivos que podem ocasionar dentro do desmame. Então entra aí realmente o conhecimento nessa parte específica dos filhotes, tá? Bom, cuidados com os filhotes. Como eu falei para vocês, eu tenho aprendido bastante depois da parte prática, então eu tenho me dedicado muito. E eu separei 3 princípios básicos, tá? Você vai respeitar o filhote, você vai cuidar do filhote, você vai aproveitar o filhote. Respeitar o quê? Respeitar a espécie. Cada espécie vai ter um manejo específico, vai ter uma alimentação específica. Respeitar a idade. Se você falar assim, não, esse filhotinho aqui, ele é um pouquinho maior, mas eu vou dar a papinha de filhote pequeno. É um filhote que vai estar subnutrido. Se eu der uma papinha de um filhote de 10 dias de vida para um filhote que é 1 dia de vida, esse filhote vai crescer mais rápido, vai ficar mais forte. Ele precisava de uma hidratação maior, então deu errado. Particularidades, por exemplo, aconteceu lá, um filhotinho nasce com a perninha aberta, é um filhote que você vai ter que ter um manejo melhor. Esse filhote que eu estava explicando agora há pouco, que estava mais magrinho, precisava de ter um manejo específico com ele, alimentar ele mais vezes, enfim, testar coisas para ver se ele realmente melhorava. Tá? É um filhote que nasce com 2 bicos, que você vai ter que saber em qual bico tratar, enfim, e dar o melhor suporte para ele. Particularidades, você tem que respeitar isso quando for pedido, tá? E cuidar da higiene, ter um ambiente limpinho, evitar contaminações, cuidar da nutrição, igual eu falei da papinha. Poxa, eu tenho que puxar 10 ml de papa, só que essa papa tá grossa, eu vou botar um pouquinho de água. Bom, você mexeu na diluição dessa papinha, ela não está na consistência que era para estar para o filhote.
Então, detalhes, esses detalhes que vão fazer a diferença no cuidado com o filhote e principalmente no bem-estar dele, tá? Então, você tem que respeitar, tem que cuidar e principalmente, aproveita. O melhor momento para qualquer criador está chegando, ou já chegou aí, não sei. Aproveita, faz dessa temporada a melhor temporada que você já teve. Se a temporada do ano passado foi boa, essa vai ter que ser melhor. E assim vai, tá bom? Bom, antes de apresentar o bônus para vocês, eu tenho um convite para fazer, tá? Acredito que a maioria já sabe. Quem não sabe agora vai estar sabendo. Então, para essas pessoas que não sabem, eu vou explicar também, que é o seguinte. Você que tem, que pensa em cuidar de filhotes, independente da idade, você quer descobrir segredo de uma papinha bem feita, incubação de ovos, você quer salvar o filhote preso que está em ovo ali e tal, não sabe, você quer ser independente na maternidade, resolver problema, né? Você quer falar assim, não, dentro da maternidade eu sei bater no peito, chamar a responsa e resolver independente do que precisar. 29h30 de julho, final do mês agora, eu estou em São Paulo, lá em Valinhos, lá no Resort das Aves, tá? Pessoal da Ampligen, pessoal da Prêmio Ecológico, pessoal da Mega Azul, vai ter uma professora que tem 20 anos nessa área de doenças de aves, para ela falar as principais doenças, como é que você resolve ali, enfim, tudo muito bacana. E detalhe, agora a gente está com, acho que 5 vagas só, não lembro agora quanto é que tem, mas tem a possibilidade ainda de você participar, tá? 29h30, beleza? Digo para vocês também o seguinte, o Júnior só quer vender a parada e tal. Bom, vender é bom, né? Isso não seria um problema. Só que se você não tem interesse em participar, só pega o restante do conteúdo, tá bom? Acredito que compartilhar a informação aqui com vocês é importante. Quem tiver interesse, entra. Quem não tiver, eu vou estar lá da mesma forma, tá? É até mais interessante que você que está em dúvida, que você não sabe se vai ou não, não vá. Por quê? Porque a galera que já se dedicou, que já está dentro, está concorrendo a uma UTA e mais um monte de prêmio. Então, é um concorrente a menos para eles e eu consigo focar mais num grupo pequeno. Então, para mim, esse grupo menor vai ser mais bem aproveitado, tá bom? Bom, se ainda assim você tiver interesse, você ainda consegue participar. Se eu não me engano, está na última semana de inscrição, que depois a equipe vai fazer toda a organização do evento com base no número de participantes, tá? Para ver o que dá para fazer e tal. Você vai tratar de filhote comigo lá na hora, enfim, vai ser muito bacana. Beleza? O convite está feito. E eu falei de bônus, né? Além da lucratividade, né, e dos filhotes fofinhos que a maternidade tem, a maternidade também é o seguinte, se reduzir ao mínimo as perdas, porque a responsabilidade é só sua. Se vocês olharem essa foto minha, ela é do dia 22 de setembro de 2022, às 22h12. Nesse horário eu estava te salvando um filhotinho, que estava preso no ovo. Então não tem horário algumas vezes. A maior parte do tempo você vai ter um cronograma, papinha tal hora, de 3 em 3, de 2 em 2, o tempo que for, mas vão ter situações atípicas. Por exemplo, um nascimento, né? Uma dificuldade de nascimento, às 10 da noite. E, apesar dos pesares, independente da situação, vai ter problema. E você vai ter que resolver. Aqui, por exemplo, um filhotinho que nasceu com o vitelo, né? Resquícios aí do vitelo ainda em absorção. Esse filhotinho aqui, ó. Essa partezinha. E esse filhote foi salvo, tá bom? Esses detalhes também vou passar lá em Valinhos. Não dá tempo de falar tudo aqui também, mas é isso. Muito obrigado, a gente se vê por aí. Antes, eu falei que tinha um presente, né? Tem bônus e presente para vocês hoje. É o seguinte, estou feliz demais com a iniciativa, tá?
de vocês aqui, do Abrindo o Bico, e quero deixar de verdade um presente para vocês, que é o seguinte. O Bruno, eu vi que o Bruno está aí, eu não sei se a Patrícia está aí também, mas quem realmente já se inscreveu, a Marildo também, quem já se inscreveu não precisa entrar em contato, não. Quem não vai, por qualquer que seja o motivo, vou te dar um presente, independente de qualquer coisa, tá? Porque organizar a reprodução do criatório não é caro, tá? Eu fiz uma planilha, né, um guia de controle reprodutivo, tá? Para você ter acesso, só me chamar no WhatsApp aí, que a gente envia para você o PDF. É de graça, só me manda mensagem, tá aí o número aí, e é isso, beleza? Forte abraço para vocês, tamo junto e nos vemos por aí. Opa, valeu, Juninho, valeu.